Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 1397ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 18/8/2020, às 18 horas. De imediato, convoco o vereador Otário Seva a fazer leitura de um trecho bíblico. Convido a todos para que fiquem de pé. Ajuda para subir a escada, Cecília? A origem da sabedoria. A sabedoria vale mais do que as pérolas. Não pode ser igualada ao topázio da Etiópia, nem pode ser equiparada ao mais puro ouro. De onde vem, pois, a sabedoria? Qual é o lugar da inteligência? Um véu a oculta de todos os viventes, e até das aves do céu ela se esconde. Declaram o inferno e a morte. Apenas ouvimos falar dela. Deus conhece o caminho para encontrá-la, e é Ele quem sabe o seu lugar. Por Ele vê até os confins da terra, e vê tudo o que há debaixo do céu. Quando Ele fixou um peso ao vento e regulou a medida das águas, quando decretou as leis para a chuva, e traçou uma rota aos relâmpagos. Então viu e descreveu, penetrou-a e escrituou-a. Depois disse ao homem: o temor do Senhor, eis a sabedoria. Fugir do mal, eis a inteligência. Cumprimento os senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa e demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Determino que a secretária Veridiana faça a leitura da ata. A ata da 1396ª sessão ordinária, realizada em 11 de agosto de 2020. Coloco a referida ata em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Determino que a secretária faça a leitura das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal encaminhando resposta ao pedido de informação número 23 de 2020, IPP 100 de 2020 do vereador Lotário Sevald. PP 98 de 2020, PI 30 de 2020 do vereador Valdeci de Vargas, PI 31 de 2020 da vereadora Veridiana Monteiro, PP 97 e 99 de 2020 do vereador Carlos Boni. Do Executivo Municipal encaminhando em anexo aviso de verba pública federal número 81 de 2020. Ofício CIMEV, número 46 de 2020. Ilustríssimo senhor Euclides Tizian, presidente da Câmara de Vereadores, Estância Velha, 12 de agosto de 2020.
Prezado presidente desta casa, na medida que lhe saudamos, estendemos nossa saudação e apreço a todos os vereadores. O CIMEV, como representante legal de todos os servidores públicos desse município, no anseio de realizar o que consiste seu papel, tem buscado um constante diálogo com os representantes do povo e agradecemos pela sempre acolhida até agora. No momento, estamos nos detendo de forma contundente na questão das mudanças que estão acontecendo em relação ao nosso fundo de aposentadoria, o FAP. Percebemos na última sessão aqui nessa casa que alguns vereadores estão também indo atrás de informações e dados, e inclusive em outros municípios vizinhos. Assim, estamos propondo e nos colocando à inteira disposição para mais uma conversa com os nobres vereadores e, assim, apresentar os números do FAP aqui do município. Alguns membros do CIMEV estão em constante pesquisa e aprofundamento na busca destes dados e se colocam à disposição para fazer uma apresentação a todos os vereadores. Na confirmação dessa reunião, que temos certeza de ser acolhida, já solicitamos a possibilidade do uso do telão e do notebook com internet, ou que possamos usar a internet para melhor disponibilizar tais informações. Sendo o que havia para o momento, renovamos nossos votos de consideração e ficamos no aguardo de um retorno. Cordialmente, Rosane da Silva Nascimento, presidente do Sindicato dos Municipários de Estância Velha. Seriam estas correspondências, presidente. Presidente, por questão de ordem, eu gostaria de fazer um pedido. Primeiro, avisar e comunicar aos demais vereadores que esse projeto está na comissão especial. Não. Ele foi retirado? Tá, mas... Tá, então tá. Aí o sindicato, ao enviar esse ofício, eu gostaria de convidar, né, ou convocar a todos os vereadores que possam estar presentes na segunda-feira para nós fazer isso logo, se vocês concordam, e nós analisar logo junto com eles esses cálculos que eles fizeram, que para nós é de suma importância, né? Até porque nós já temos em tratativas e acompanhando, já tivemos uma reunião poucas 2 semanas atrás. Então, se o senhor nos permite, eu gostaria de convocar os vereadores para segunda-feira, então, às 14h30, né? E também pedir à Secretaria da Casa que convoque os sindicatos, então, para segunda agora. Para a gente apresentar esses números para nós e nós analisarmos juntos. Até porque o tema é de suma importância a todos nós. Obrigado, se atendido. Posso me manifestar, presidente? Uma pode questão falar. de ordem também. Na segunda-feira, colega vereador, na segunda-feira à tarde eu vou estar numa consulta e não vou poder me fazer presente. E gostaria também muito de participar, né? Aí que tá. Por isso eu disse, se os demais colegas concordam, podemos fazer na outra segunda-feira, que é Isso. importante a senhora estar junto, até porque a Isso. senhora faz parte da comissão especial também, dos demais. Então, Até tá. porque Todos o concordam? projeto foi retirado, Exato. né? Então não tem uma urgência Sim. nisso. Mas para nós é importante, se todos concordam para outra segunda-feira, presidente, se o senhor Na quiser. outra segunda. Sem ser essa de dia 24, dia Acho que 31. dia 31 de agosto. Sobre, também eu gostaria de falar, só concluindo aqui, muito obrigada, então, presidente. Obrigado. Presidente não, colega vereador, presidente da comissão especial. Obrigado. posso falar? Falei quando foi recolhido o projeto, né, pela administração, e nós estamos providenciando também uma reunião com o presidente da CCJ, o presidente da comissão especial, o nosso advogado Felipe, o líder de bancada da administração, para nós fazer uma reunião sobre esse projeto, para nós tirar as dúvidas antes de ele vir para casa. E se for necessário, depois será chamado também, em outra reunião, o sindicato também. Por isso que é muito bom essa explanação do sindicato, até para nós já conduzir para essa reunião com eles, nós já temos uma explanação melhor. Tá?
Me Essa permite- tratativa está sendo É para a feita. próxima segunda, não agora. Outra. Eu não tenho a data ainda, mas eu posso eles vão convocar. Eles vão nos convocar, Tá bom. pedir para nós sentarmos juntos e ver o projeto antes de vir para casa. Tá bom. Senhor presidente, me permite. Colega vereador Sérgio, eu penso que então todos os membros da comissão devem ser convidados ou convocados para esta reunião com o executivo, né? Eu, como membro da comissão, gostaria de estar presente nesta reunião também. Isso é uma discussão, depois vai ser convocado os Porque presidentes, né? eu penso que não tem sentido Da chamar minha só o parte, presidente da comissão, né? Só um pouquinho, posso, presidente? Só um pouquinho. Eu acho que, assim que convocado essa casa, pelo Poder Executivo, o presidente da casa vai à mesa diretora, ou ao menos deve ir. Quando o presidente da comissão especial, quando me convidar, eu convido os demais membros. Tranquilo, isso é normal. Eu acho que assim o colega Carlos também deve fazer como presidente da CCJ. Então tá, tudo vai ser Tudo tranquilo. combinado para que ninguém fique de fora. Certo, tem que participar mesmo. Não tem mais nada, pedidos, nada. Ah, tá, a ordem do dia, né? Então damos início à ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pedidos de providência e pedidos de informações. Pedido de providência número 103 de 2020, vereador Diego Francisco. Pedido de providência número 104 de 2020, autor mesa diretora. Pedido de providência número 105 de 2020, vereador Lotário Sewald. Pedido de informação número 32 de 2020, mesa diretora. Pedido de informação número 33 de 2020, mesa diretora. Seriam esses os pedidos de informação. Obrigado. Só uma comunicação do nosso jurídico, que ninguém pode, 3 meses antes das eleições, não pode falar em política aqui dentro, quer dizer, não pode enaltecer alguém ou falar mal de alguém. Falar sobre candidatura. Tá? É sobre candidatura, presidente. Não pode. Não, os candidatos. Não pode Os divulgar que é não, candidato. Pode até falar que é já pré-candidato. falei para quase todo mundo é candidato, hein? Não pode falar sobre, né, se enaltecer, quer dizer, eu sou candidato a vice, sou candidato a prefeito, né, sou candidato a vereador e não pode? Não posso gravar? Autopromoção. Ah, mas é sério isso? Ei, E não sério. pode? Não pode. Sim, senão vai ter que cortar a transmissão, né? Se fizerem isso, não pode ser gravada a sessão da Câmara. Então, solicitaria que fosse assim respeitado o que a lei manda, né? Solicito que a secretária faça a leitura dos projetos novos. Projeto de Lei 36 de 2020 do Executivo Municipal, que autoriza a concessão de subvenção econômica ao serviço convencional de transporte público coletivo de passageiros, enquanto vigente o estado de calamidade pública no município de Estância Velha e da outras providências. Seria somente este. Baixe o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça. Esgotada a ordem do dia, dou início à palavra livre. João de Godoy. Diego Francisco. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Demais colegas vereadores da mesa, servidores dessa casa, colegas vereadores, a todos que nos assistem em casa. Senhor presidente, na noite de hoje eu vou ser bem breve na minha fala. Quero apenas comentar uma situação, na verdade trazer uma situação que aconteceu a nível federal. Esta semana, então, a vitória para os pacientes com AME,
que aconteceu? Nesta semana, a Anvisa registrou no Brasil, então, o Zolgensma no Brasil. A Anvisa publicou no Diário Oficial da União, esta semana, o registro desse medicamento. A gente acompanhou aqui em Estância Velha e também em região aqui toda, uma grande mobilização para pacientes com essa doença. E a expectativa é que agora o preço do medicamento caia aqui no país. E também, né, a próxima etapa é que, de repente, no futuro, o SUS disponibilize esse medicamento. Então, eu já fiz todos os meus pedidos de providência, todos os meus encaminhamentos para esta semana. E só queria mesmo compartilhar, né, com os colegas vereadores e a todos que nos assistem em casa, a vitória que esses pacientes que têm essa doença tiveram nesta semana. A todos eu desejo uma boa semana. Estou aqui sempre à disposição, se alguém precisar pode chamar. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Carlos Boni. Boa noite, senhor presidente, à mesa, aos colegas vereadores, aos colegas da casa, às pessoas que nos assistem nas redes sociais. Só queria citar uma situação aqui que aconteceu. Me solicitaram hoje a informação da quantidade de casos Covid de ontem e de hoje também, que não estão mais no portal na página do Facebook da Prefeitura, né? E aí, enfim, disseram lá que era uma questão legal, que por isso não poderiam mais estar publicando. Não sei o que não entendi direito, mas enfim, foi o que nos foi passado por lá. Espero que seja esclarecido isso. Outra situação importante também, que às vezes não chega ao conhecimento na gravidade da situação, nós temos hoje 2 técnicas em enfermagem que são prestadores de serviço no hospital que estão entubadas, né? Então já estão numa situação bastante crítica, bastante complicada. A outra situação é que a gente está aí com alguns exames ainda, bastante exames na verdade, e até onde a gente sabe eles estão chegando perto da data de caducidade, ou seja, já estão quase vencendo. E muitos dos funcionários que estão nos postos de saúde não estão fazendo esses exames regularmente, não estão fazendo o teste regularmente. E isso faz com que agora vai se fazer o que com esses testes, né? A princípio disseram que iam abrir um pouco para a comunidade, então fazer mais testes na comunidade. Foi o que foi chegado, imagino que as colegas enfermeiras aí possam estar esclarecendo um pouco mais sobre esse assunto, mas foi o que foi passado. Outra situação também agravante aí, que um prestador de serviço lá do hospital, não presta mais hoje serviço, mas esteve lá por mais de 2 anos, presenciou algumas situações que a comunidade normalmente se queixa, reclama, né, da questão da espera, da fila, ali na recepção. O acolhimento, que já foi falado, já é lei e tudo mais, a princípio não existe, né? O acolhimento como deveria de ser feito. E em algumas situações ele foi aonde o médico atende, dentro aonde o médico está atendendo, e encontrou ele lá intertido no seu smartphone. Eu também já presenciei umas 2 vezes essa situação, e infelizmente é triste isso, né? As pessoas 2, 3, 4 horas, eu sei que existe um protocolo, por exemplo, dependendo da cor que a pessoa é ali na entrada classificada, ela pode aguardar até 2, 3, 4 horas, dependendo da gravidade do fato. Mas isso não quer dizer que tenha que aguardar todo esse tempo, até porque se o médico está ali disponível, ele pode muito bem fazer o atendimento. E o rapaz esse me comentou que, numa das vezes, ele encontrou o médico no smartphone, o médico se virou para ele, tinha guardado o smartphone, se virou para ele, não, é tu? Então tá tranquilo, vou continuar olhando meu filme aqui na Netflix. Então esse descaso com as pessoas, né, a sala de espera estava cheia, esse descaso com as pessoas, eu entendo que o secretário da saúde ele não consiga ficar 24 horas ali todos os dias da semana, é totalmente normal. Tampouco o diretor consegue ficar 24 horas, mas tem que se entender de que maneira pode ser feito para que haja um cumprimento do tempo e do que deve ser feito ali para que as pessoas não estejam na espera. Eu já estive ali, eu já lhe abro, senhor. Eu já estive ali várias vezes em turnos diferentes, como paciente normal, e eles esperam, parece que a impressão que dá é que esperam acumular 2, 3, 4 pessoas. Né? De repente é um médico que fez plantão ou alguma coisa assim,
E ele também, claro, precisa ter o seu descanso, só que se ele está ali para atender a comunidade, não é naquele momento que ele deve fazer o seu descanso. A palavra? Eu sempre vinha dizendo, sempre falei, aquilo ali tem que ter uma pessoa lá dentro do hospital, um olheiro, uma pessoa que vê essas coisas. Vai lá ver quantas pessoas tem lá. Sabe que tem o médico que estão trabalhando ou não? Precisaria ter uma pessoa lá para isso. Aí ninguém ia ouvir mais essas coisas. Porque teria que ter uma pessoa lá. O médico, não tem mais ninguém lá. Manda outro lá. Manda outro lá. E teria que ter uma pessoa que fizesse isso. Que teria o poder de, não, o médico, eu vou mandar. Eu vou ver quantas pessoas tem. Não pode ter fila. Aí o médico faz isso, as pessoas reclamam, né, xingam todo mundo, e o médico lá olhando firme. Por isso disse, sempre tem que ter uma pessoa lá dentro olhando, um olheiro para fazer essas coisas. Tem que levar ao conhecimento do médico que tem lá gente lá para ser atendida. E tem que atender, está ganhando para isso. Obrigado. Obrigado, presidente. Pois fica só essa indignação aí das pessoas, né? Imagina os funcionários lá, pessoas que estavam lá prestando serviço. Inclusive eu também, quando já estive lá também, andando pelo hospital, a gente presenciou esse tipo de atitude, né? Não é uma atitude normal de um médico, né? Não é para isso que ele se forma. E a comunidade, ela não tem a necessidade de ficar esperando além do prazo normal e natural. Então fica aí a indignação do pessoal em cima dessas situações. E a gente pede que, de alguma forma, se desenvolva um sistema para que se resolva esse tipo de situação. Outra coisa que eu fiquei sabendo hoje, né, tu vê, a gente luta tanto por, a gente, que eu digo, toda a comunidade, né? Toda a comunidade luta tanto sempre por ter entretenimento, por ter coisas, por pessoas que se interessem mais pela comunidade, para estar ajudando dentro de uma administração, fora, ou enfim, simplesmente como doação. Aí hoje eu fiquei sabendo de um senhor que esteve, acho que 8 anos, dando aula gratuita, né, de uma arte marcial. Solicito meu espaço de liderança, senhor presidente. Procedido. De uma arte marcial, dando aula gratuita. Simplesmente ele se colocou à disposição, só solicitou o espaço. E até o final de 2016, ele tinha um espaço onde ele podia receber essas crianças, que em vez de estar, de repente, na droga, na rua, enfim, qualquer coisa, ou em casa, dormindo, pensando na vida, estavam ali praticando essa arte marcial. De graça. O professor não recebia nada, as crianças não pagavam nada, simplesmente o uso do local. Quando essa gestão iniciou o seu processo, isso foi retirado desse professor, né? Então a gente vê, tantas vezes a gente pede, porque a gente pede que a comunidade também faça a sua parte, dê a sua doação para que as coisas aconteçam ao seu entorno. E aí quando tem pessoas que deixam de estar com a família, deixam de estar com os filhos, deixam de estar com a esposa para se doar, vai lá e se poda isso, né? Então é uma lástima isso também. No mais, seria isso. Teria mais algumas outras coisas, mas vamos juntar para a semana que vem. Um forte abraço, uma ótima semana a todos. Obrigado. Vereadora Márcia Ribeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas servidores da casa, presidentes dos partidos que estão acompanhando esta sessão e a população que está nos assistindo pela internet. Uma boa noite. Senhor presidente, eu quero aproveitar meu espaço hoje nessa tribuna para falar sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que entrou nesta casa e que está sendo aplicada pela Comissão Especial, né, Parlamentar Fiscalizatória. Ontem, durante a tarde, estivemos reunidos na comissão. O vereador Django, então, é o presidente da comissão, convocou todos os vereadores para que apreciássemos, né, coletivamente a LDO. Continua na comissão especial a LDO, né, para a continuidade, então, da análise. E eu quero aproveitar essa noite, senhor presidente, para falar um pouco do orçamento da área da saúde, do que está sendo proposto pelo Poder Executivo, no orçamento, então, para a saúde para o próximo ano, 2021. O valor total do orçamento do município para 2021
está sendo orçado, então, em 179 milhões e 300 mil reais. Para a área da saúde, o valor que está sendo estimado é de 40 milhões 160 mil reais, conforme, então, consta na LDO que nós estamos apreciando nesta casa. Eu quero trazer alguns dados, e eu vou falar de números agora, para nós compararmos, né, da forma como que está se dando a questão do orçamento e o planejamento do orçamento na área da saúde, no nosso município ao longo dos anos. Um dado que me chamou bastante atenção é o que está sendo orçado para 2021 e o que foi gasto em 2018. Está sendo orçado para 2021 40 milhões 160 mil, vereador Django. E em 2018 já foi gasto 42 milhões 852 mil com R$404,13. Até agora. Então, 3 anos depois, esse orçamento está sendo menor do que já foi gasto em 2018. Em 2016, que foi o último ano do governo anterior, da gestão do PSDB, vereador Diego, foi gasto 31 milhões 581.974 reais com 55 centavos. Isso representa 37% do valor total do orçamento do município, né? Quem é que estava como vice-prefeita na gestão anterior, onde o prefeito era o Valdir Dilkin? Quem era a vice-prefeita? A nossa atual prefeita, né? Não é novidade para ninguém. Quando ela assumiu no primeiro ano de 2017, no primeiro ano do mandato dela, esse orçamento subiu de 37,2%, vereador Diego, para 41,83%, no primeiro ano da atual gestão. Isso representa mais de 5 milhões de reais em gastos com saúde no primeiro ano desta gestão. No segundo ano, como eu já falei, 2018, houve um acréscimo de mais 5 milhões 560 mil reais no orçamento da saúde, que foi para 42 milhões 852 mil. Então, eu fico analisando os dados aqui, vereador Carlos Boni, e pensando como que se dá o planejamento dos gastos em saúde nas nossas gestões. Ao mesmo tempo que nós estamos perdendo serviços. Por quê? De 2009 para cá, e mais precisamente nesta gestão, a partir de 2017, nós perdemos praticamente todas as nossas especialidades. Nós tínhamos 13 especialidades no município. Muitos dos nossos usuários, solicito meu espaço de liderança, presidente. Muitos dos nossos usuários da rede básica de saúde, quer dizer, que são atendidos nos nossos postos de saúde, não precisavam mais ir a Porto Alegre consultar com especialistas. E às vezes consultas clínicas com especialistas, porque nós tínhamos aqui. Então, estamos gastando muito mais em saúde. E isso nós já apresentamos aqui também, né, vereador Carlos, na CPI da saúde que foi feita o ano passado. E nós não estamos tendo prestação de serviço. Os nossos serviços não estão ampliando. Então, eu acho interessante, né, quando a gente avalia, analisa as leis orçamentárias do município, que a gente também busque estas informações para avaliar como que se está prestando os serviços para a nossa comunidade. E eu vou repetir aqui de novo, já falei muitas vezes desde o início dessa gestão,
Todos os secretários, que já foram 4 secretários da saúde nesta gestão, fora os secretários interinos, inclusive o último secretário que esteve nessa casa também, abordei a questão do assunto em relação ao serviço de fisioterapia, né? Ao longo dos anos, nós estamos com 2 fisioterapeutas, 2 profissionais fisioterapeutas atuando na Secretaria da Saúde. E hoje nós temos uma fila de espera de mais de 800 pessoas que não estão conseguindo acesso. Tem uma outra questão que também foge um pouco da resolutividade do município, da gestão do município, eu sei claramente disso como trabalhadora da área da saúde, e que eu gostaria de trazer uma sugestão aqui para os meus colegas vereadores, que eu penso que nós deveríamos encaminhar, vereadora Veri, para a Secretaria Estadual de Saúde, um documento, uma moção, né, em relação às questões das consultas com os ortopedistas, na nossa referência de Canoas. É muito triste que nós no cabo na frente. É muito triste o que nós observamos diariamente, e hoje me deparei com uma situação assim, né? Uma pessoa ativa, de 30 e poucos anos, que está no mercado de trabalho, que está produzindo, ou quer dizer, estava produzindo, porque em função do problema de saúde dela, ela está afastada do trabalho. E não se sabe quando que ela vai conseguir o atendimento no serviço de referência em Canoas. Ela já está há 2 meses aguardando. Não podendo trabalhar, né, em função da deficiência, das dores que ela está tendo por causa do problema de saúde dela. Então, tempos atrás eu já procurei, já conversei também com a delegada da 1ª Coordenadoria Regional de Saúde sobre esta pauta, e ela inclusive sugeriu de que os vereadores fizessem isso. Encaminhassem um documento à Secretaria Estadual, né, ao secretário estadual de saúde, trazendo, né, traçando todas essas questões que estão acontecendo no município com os nossos usuários que precisam de consultas com ortopedista e traumatologista, né? E a mesma dificuldade, presidente, nós encontramos aqui no nosso setor de fisioterapia, que muitas pessoas precisam, estão na fila de espera há muito tempo, aguardando o atendimento na fisioterapia para serem reabilitados e poderem voltar ao trabalho, e não estão conseguindo porque a fila de espera é muito grande, né? Então, deixo aqui essas informações, né? Gostaria de dizer ainda, só para concluir, no pouco tempo que eu tenho, de que os nossos orçamentos e gastos em saúde, eles estão beirando os 40% do orçamento total do município. E isso, gente, é muita coisa para o que está sendo feito, ou para o que não está sendo feito. Nós gastávamos, né, em relação aos orçamentos, e aí eu preciso trazer aqui, na gestão do Partido dos Trabalhadores, em torno de 23%, máximo 24%. Em 8 anos que foi gasto na área da saúde. Foram implantadas 8 equipes da estratégia de saúde, foi feito um centro de especialidades com 3 especialidades básicas, foi implantada uma farmácia básica municipal com mais de 200 itens e medicamentos que não existia, né? Hoje nós praticamente estabilizamos, não tivemos evolução na área da saúde, isso é claro e notório para todos, né? E nós estamos gastando cada vez mais na área da saúde. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Eu não... Vou falar. Veridiana Monteiro, vereadora Veridiana Monteiro. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Só para complementar aqui algumas questões colocadas até pela enfermeira e colega vereadora Márcia também, com relação aos gastos, né, com a saúde que vem aumentando. Na época em que a gente tinha essas especialidades e outros serviços, nós tínhamos mais profissionais concursados, né? O trabalho era prestado por concursados. Acredito que a terceirização
é um dos fatores que faz com que se aumentem os custos e diminua a qualidade do serviço prestado. Também, em relação aos investimentos na área da saúde, não só em fisioterapia, mas a gente não viu ampliação das equipes de atenção básica também. Então, não houve um investimento, a gente sabe que a população vem crescendo e não se tem planejado ampliar a prestação desse serviço em atenção básica para a comunidade. E com relação à prestação de serviço de ortopedia, né, traumatologia, a gente até tem aqui no município prestação de serviço de baixa complexidade, mas quando precisa cirurgia, é Canoas, né? Então, e as cirurgias de Canoas, eu fui atrás disso também, porque tem muitas pessoas reclamando, esperando, me procuraram. Então, eu fui me informar com o setor aqui de agendamento do município, e o que foi me passado, eu não tenho exatamente agora aqui o número certo, mas o município recebia uma média de 32 consultas, talvez um pouco mais, mês para Canoas. Hoje, com a pandemia, eles baixaram para 13. E cirurgia de urgência é só se for fratura do momento. Se for fratura antiga, eles não estão fazendo. Mesmo que seja urgente, como um rompimento de tendão, eles não estão agendando. Então, vem aumentando cada vez mais, que já é uma especialidade que tem longas filas de espera, e isso tem só aumentado, né, a lista de espera. Então, eu acredito que essa casa poderia e deveria, a gente deveria sim fazer uma moção, eu acho que com todos os vereadores, acredito, né, e encaminhar para a Secretaria Estadual, pegar esses dados atualizados do município para colocar na moção, porque pegar o número de pacientes em espera, enfim, que eu acredito que o município tenha isso, e encaminhar, acredito que já para a semana que vem isso, porque isso é uma questão que sim está me preocupando também. Me por permite favor. uma parte, vereadora. Imagina se antes da pandemia eram 32 agendados por mês, né, que o município tinha direito de agendar, e a fila de espera já era enorme. Né, de ano, mais de ano, nós conhecemos, sim, né, muitos usuários que tiveram fratura e que continuam com as fraturas e que não conseguiram fazer cirurgia ainda. Fratura de mais de ano, né? Então, imagina agora com a pandemia, quanto tempo isso vai levar? São filas de mais de 300, 400 pacientes antes, né? Agora a gente só vai virar uma bola de neve, que a gente não vai mais conseguir sair disso, né? Cada vez pior. Então, eu acredito que sim, as atitudes e as iniciativas que a gente possa estar tomando nesse momento, que uma delas é encaminhar essa moção, a gente deve fazer sim, né? Sou de acordo, por favor. Será que, por isso, boa ideia mandar para a Secretaria do Estado, porque Estância Velha é a referência a Canoas. Canoas não atende nem 5 pessoas por mês, porque as pessoas vão lá, fazem a consulta e mandam embora. Por isso que tem essa fila de espera, porque só vão lá e fazem a consulta, e não fazem, mandam fazer exame, quando os exames estão prontos, eles vão lá, não tem agenda agora, então fica, porque eu dentro dos hospitais, eu vivia dentro dos hospitais, eu sei como é que funciona, eu levava as pessoas e trazia. Não funciona em Canoas, traumato, às vezes eu levava as pessoas lá, falava com o médico mesmo para poder fazer, e é terrível. A Secretaria da Saúde do Estado tem que saber o que está acontecendo, isso que nós temos que fazer. Isso aí. A proposta é essa, né? Exatamente. A gente pode ir trabalhando e se conversando, enfim. Eu acredito que todos os vereadores estão de acordo e acho uma via, né? Pelo menos a gente dá um pontapé inicial e ver o que a Secretaria também nos retorna, né? Só pode, eu acho, uma parte. Não sei. Tá. Do centro cirúrgico.
Sim, cirurgias que poderiam estar fazendo aqui. Eu não sei em relação à comissão se já foi feito algum pedido para a secretaria ou alguma convocação. Eu acho que isso a gente também pode fazer em relação ao nosso centro cirúrgico. Conversamos com o secretário da última vez, a gente abordou isso com o secretário. Sim, isso aqui não estava bem inteirado. Ele não estava bem inteirado do É. tema. O vereador Django. Vereadora Márcia, para ajudar, Isso. então. Quando o secretário da Saúde esteve aqui, a gente indagou, fez perguntas sobre também para ele, mas era logo no começo da gestão dele também, então muita coisa ele ficou nos devendo informação também, né? Então, então depois eu lhe dou a parte, vereadora. Depois eu lhe dou a parte. O Django vai falar na sequência, o Django continua o assunto para a gente poder fazer as nossas colocações. Mas eu acredito que a gente possa estar convocando novamente, chamando novamente o secretário, porque a gente tem que estar acompanhando, sim, isso de perto. Eu acho que a gente pode estar fazendo um pedido de informação, que eu acho mais impessoal, eu acho que funciona mais quando a gente chama as pessoas para conversar aqui, mas eu acho que é uma outra preocupação, sim, também. Tem vários procedimentos cirúrgicos simples que a gente poderia estar fazendo aqui no nosso município, né? E a gente tem um bloco cirúrgico novo, né? Eu não sei o que é que está emperrando isso, então a gente, sim, tem que ir atrás disso. Da minha parte, seriam essas as colocações dessa noite. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Vereador Valdecir Vargas. Cumprimento o presidente da casa, o Gringo, os demais membros da mesa, a vereadora Vera, a Márcia, os colegas vereadores, funcionário da casa, o doutor Felipe. De imediato, presidente, as demais pessoas também que nos assistem pelas redes sociais, de imediato, então, eu entro no tema da saúde, logo também comentando sobre o centro cirúrgico. Vejo com tristeza, porque esse investimento não é deste governo, já é de governos anteriores, ou do governo passado, e a população toda paga isso, né? Pagou essa reforma, pagou a melhoria, pagou o investimento feito. Até hoje está sendo investido. E qual é o retorno que teve nesses 4, 5, 6 anos de investimento? Então, infelizmente, mais uma vez fica, né, a indignação da gente aí por ser mal programado, um dinheiro que é bastante, não é pouca coisa que é investido, que se faz necessário um investimento, mas com programação, com projeto e com data para começo e término. Não. Fica essa chafurda e pessoal indignado e a gente também vendo o dinheiro só sair do bolso e não ter saída. Mas de imediato, então, já coloco à disposição da colega Márcia um minuto para ela fazer essa Obrigada, vereador. Não, só para reforçar, assim, ó, assim como a gente recebe também diariamente, né, os usuários aguardando as consultas com traumatologia e que está demorando, enfim, na especialidade, a mesma coisa em relação às cirurgias. Cirurgias simples de vesícula, de hérnia, que podem tranquilamente, já eram feitas aqui, né? Quantas cirurgias já foram feitas aqui com o bloco anterior. Agora, com todo o centro de cirúrgico bem equipado, moderno, né? Amplo, bonito, e a gente não está fazendo. Esta semana, 2 pessoas me procuraram com solicitação de cirurgia com urgência. Com urgência. E aí estão no sistema, as consultas já foram reguladas, porque é urgência, mas não se sabe quando que vão chamar. E aí as pessoas também afastadas do trabalho, vereador Diego, porque não conseguem trabalhar, né? Em função de dor. Afastadas do trabalho e em casa, sem poder trabalhar, sem poder produzir, sem fazer o procedimento. Saltou o decreto fora aqui. Bueno, obrigado, Márcia. Agora eu gostaria de agradecer, e quero agradecer aos demais vereadores, ou os vereadores que tiveram ontem na comissão especial, quando convocado por esse presidente, né, para a discussão da lei orçamentária. Então, eu agradeço, com exceção do presidente da casa, que não teve presente, não se fez presente, segundo ele, teve compromisso, então a gente entende. E dizer que quanto é importante a participação, muitas vezes nem tem
Poxa, não tem muito o que fazer, não tem muito o que dizer, mas ele está ali, teve a oportunidade de acompanhar a discussão nossa, tem a liberdade de participar, presidente, na comissão sempre, tanto ele na plateia, eu aqui, onde estiver, todo vereador nesta casa, nessa comissão, ele sempre vai poder discutir, dar ideia junto, e é isso que a gente quer. Eu ontem né? não consegui, mas prometo que segunda eu vou estar aí. Ok, presidente. Sempre bem-vindo, né? Então, dito isso, sobre ainda o orçamento, me deixou bem preocupado mais uma vez, presidente, os valores destinados à obra, às obras, Secretaria de Obras, né? Eu tive dando uma olhada por cima assim, eu não cheguei a fazer bem o cálculo ainda, mas eu tive observando, a gente sabe disso, que no mínimo 60% desses 7 milhões e meio, ele é gasto com folha, né? Com a folha do pessoal da Secretaria de Obras. Correto? Sobra 20%, que a gente também sabe que é de manutenção de veículos, de máquinas, e não são poucos. O Sérgio trabalhou na frota, sabe que é bastante o gasto, a gente sabe que é bastante coisa. Então, em torno de 20% a 25%, que é gasto com manutenção, com melhoria, e se for comprar, nem se fala, né, veículos. Tchê, nesta soma, eu posso dizer aos colegas vereadores que sobraria de 15% a 20% para a próxima gestão, próximo prefeito aí poder trabalhar na Secretaria de Obras. A gente vê hoje tantas ruas, né? Ruas que já têm asfalto, mas que precisam ser feito um novo asfalto em cima, um reequipamento, mas não tapa-buraco de jogar saco de asfalto ali, e não ser feito um trabalho como se deve. Eu cansei já de falar aqui que a Secretaria de Obras deve ter uma máquina para cortar o asfalto. Todo buraco que tiver em qualquer asfalto, você vai lá, ele é pequeno, é de 40 centímetros, digamos, o diâmetro, vai e corta meio metro, meio metro quadrado. Larga um disco ali, aquele disco ali custa R$130. Com um disco desse, você sabendo manusear ele, você trabalha no asfalto aqui no mínimo. E olha, usando, toda semana tu usar ele, 1 ou 2 dias, é um mês. Cara, isso se paga só na quantidade de asfalto que tu joga fora. Põe esse asfalto ali, passa um rolo em cima, compra, investe, cara. É um investimento, não é um gasto. Você vai ter um remendo de qualidade no teu asfalto. Tá? Já. Solicito meu espaço. Meu Deus do céu, passou voando. Fica aí um questionamento, meu Deus, o que vai ser conseguido de melhoria, o que se vai se fazer para melhor nas ruas da nossa cidade, que já é um caos, a gente tem cobrança dia e noite, a gente cobra, não tem como e não vai ter como fazer. A esperança e a nossa luta vai ser se nós tiver verbas parlamentares para poder investir em melhoria nas obras. Se nós não buscar dinheiro do governo, do município, do nosso orçamento não tem. Mesmo que nós também sabemos que está crítica a situação, é difícil, né? Que essa crise que agora aconteceu, desse vírus ter vindo para o mundo, isso vai atrasar, não é só a Estância Velha, é o mundo todo, né? Então a gente sabe disso. Mas eu me pergunto, meu Deus, o que será? O que será amanhã se nós não tiver forças maiores ajudando os nossos municípios do estado? Colega, o senhor me dá uma parma? Fica à Obrigado. vontade. Pois bem, o senhor comentou ali da questão da lei que veio, né, com os valores para cada setor e para obra. Para obras também, né, me preocupa, porque o único rolo que nós tínhamos que fazia asfalto, né, hoje esse rolo virou objeto de decoração. Esse rolo, enfim, de tão antigo que era, ele já não pode mais ser utilizado, então está exposto, né, na Secretaria de Obras como decoração. E aí a gente não tem outro rolo, para ver a gravidade de tanto tempo, né, que se não se faz, não se investe mais na Secretaria. E outra preocupação, né, que eu tenho não é só com o rolo compressor que fazia o asfalto, mas sim com as outras máquinas e caminhões que tinham, né, retroescavadeira, patrola, enfim,
tudo nesses últimos 3 anos deu uma baixada bem grande. Não foi renovado Obrigado. nada, na verdade. Não Eu- foi renovada a frota, não. Tá, Fica à mas vontade. quem conhece o sapo, aquele que soca, Opa. fazer caçamento, aquilo também dá para socar o asfalto. Com certeza, ajuda e muito. Conhece aquilo, Ajuda. dá para fazer. Tá aí, gringa, mais uma. E é uma ferramenta barata, tia. É uma ferramenta aí que é o sapo, que é a placa, a gente chama de placa, né, de compactação. É a placa. Então aquela placa, gringo, ele não é a mesma coisa, né? O sapo é um que ele é para compactar o solo, né, para fazer mas a placa para o asfalto, ela é uma placa, hoje é 2.000, 2.200, aí tu tem uma máquina dessa e olha a valia que tem para um serviço público. Bueno. Presidente, também entregamos para o senhor nesta noite, como a gente tinha vindo, semana passada eu tinha solicitado ao Dr. Felipe para fazer uma indicação, para fazer um projeto de lei para colocar a remuneração do vice-prefeito num compromisso com o seu cargo, porque, ao meu entender, isso foi feito, a minha ideia era, e com o apoio da vereadora Veire também, do Diego, acho que o Carlos também se propôs a assinar junto. Aí a mesa ontem, na discussão, quando o Felipe falou para nós o doutor Felipe falou para nós que nós não podemos fazer isso, presidente, então a gente fez, através da comissão especial, essa indicação, eu, a Márcia, o Diego, e lhe apresentei hoje, e gostaria que o senhor analisasse com carinho, porque nós entendemos que o vice-prefeito, para fazer jus ao seu salário, ele deve assumir uma secretaria, uma diretoria, no mínimo. Porque tem várias situações que ele pode também assumir naturalmente dentro do município, sem ser uma secretaria, sem ser uma diretoria. Mas que se tenha um compromisso, presidente, de estar na ativa, trabalhando para o seu município, fazendo jus ao seu salário. Eu não acho justo um vice-prefeito ganhar 100% do seu salário e sentado numa salinha quando quiser, tomando um cafezinho a hora que quer, um chimarrão, saindo passear onde quer passear e sem um compromisso. Porque se eu fosse, uma hora dessa, num dia, ou mais cedo ou mais tarde, ser candidato a vice-prefeito e ter a oportunidade de estar lá nesse cargo, com certeza, no mínimo, eu queria estar fazendo uso do meu trabalho, do meu cargo como diretor, auxiliando o prefeito, sendo os olhos do prefeito na rua, fiscalizando todas as secretarias para fazer jus ao salário. E não só isso, a gestão não é do prefeito, a gestão é do vice-prefeito e do prefeito. É dos partidos que trabalharam, da comunidade que paga impostos. A gestão é do município. Muitas vezes se pensa diferente. Eu uso o nome de um para me eleger, estando eleito, o vice vai para um canto e ele, para mim, não aparece mais. É o que hoje a gente vê, infelizmente, aí, não passar uma prefeitura para um vice-prefeito, porque não confia. Poxa, se não confia, não convida. Se é para convidar só por voto, não convida, cara. É isso que a gente briga tanto na política para mudar. Então, essa indicação a gente fez com o maior carinho, presidente. Se ele não assumir uma diretoria, uma secretaria, uma pasta no executivo, então que o salário dele seja de máximo 50%. Se ele ganha 10 mil, que seja 5. Ou assim, 50% do valor que é destinado ao vice-prefeito. Espero que a sua mesa analise com carinho aí e apresente esse projeto de lei para o executivo e que assim seja aprovado também e sancionado para prefeito. Aproveito que vou analisar. Sim, eu espero isso, com certeza, presidente. Tá? Desde já eu agradeço o senhor, agradeço a todos que nos assistem pelas redes sociais, aí deixo um grande abraço a todos e uma ótima semana. Boa noite. Obrigado, vereador. Vereador Sérgio Verli. Não farei uso da palavra. Vereador Lotário Seba. Boa noite, senhor presidente. Demais membros da mesa, vereadores, vereadora Márcia, funcionários, doutor Felipe, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Em primeiro lugar,
tem 2 itens aqui. Em primeiro lugar, vereadora Márcia, eu concordo com a senhora a respeito do... Eu acho que é muito gasto para a nossa saúde, é muito dinheiro. Só que a senhora não pode fazer comparações de 12 anos atrás, que gastavam tanto, porque a população era 30 mil pessoas, hoje nós temos 50. Quanto eu ganho? Essas comparações não fecham. E dizer que o seu partido é melhor que o outro também não existe. Todos são iguais. Senhor presidente, eu quero aqui falar a respeito de um projeto que está tramitando nas comissões, na Assembleia Legislativa do Estado, um projeto de lei referente ao aumento da alíquota de 3% para 3,5% referente ao IPVA, referente aos carros. E para baixar de 20 para 40 anos sob isenção do não pagamento dos carros mais antigos. Eu acho que o momento não é de falar dessas taxas e reformas. Eu acho que o momento é fazer um levantamento da inadimplência maior que já existe dentro da classe pobre. Mais uma vez, eu acho que vai estourar na classe pobre esse projeto. Eu acho que nesse momento de crise não seria ideal fazer desses aumentos, até porque quando o nosso governador lançou o seu projeto de governo, sempre frisava que não se resolve o problema da saúde financeira do Estado com aumento de taxas e impostos, mas sim com enxugamento da máquina administrativa. Está indo pela contramão. Então quero fazer aqui um pedido a todos os vereadores que tenham seus representantes na Assembleia Legislativa, que entrem em contato com o seu deputado, para que eles analisem bem esse projeto, que para mim foi muito feliz o governador na confecção dessa medida. Mais uma vez a classe pobre vai ser a mais atingida. Eu tenho certeza que se tiver esse aumento aqui, nós temos uma inadimplência de 25% hoje de não pagamento, vai passar dos 30% para o próximo ano. E lógico que é um dinheiro que vai faltar nos cofres do município também, eu concordo. Mas será que as 0,50%, 0,25% que vem para o município vai resolver o problema financeiro do nosso município? Também não. Seria isso, senhor vereador? Senhores vereadores, muito obrigado e um bom retorno a todos. Boa noite. Obrigado, vereador. Eu só queria complementar sobre a saúde. Por que o município não pode contratar um médico que faça cirurgias, só faça cirurgias. Faça cirurgias durante a semana, umas 10 por mês. Vê o que o médico cobra para fazer 10 cirurgias de traumato, essa de vesícula e hérnia, isso é qualquer médico faz, né? Mas tem outras, um traumato ou um neurocirurgião que faça aquela... Muita gente tem tendinite, negócio dos nervos. Os três, tem também o proctologista, que tem tanta gente que sofre de hemorroide, coisa assim, e de vascular, que tanta gente tem problema de veias das pernas, né? Sempre tinha, anos atrás, quando o Toco era prefeito, que nem a Márcia falou, tinha tudo isso.
Tinha um japonês que fazia cirurgia de prócto, né, vascular, fazia tudo. Então por que não se contrata só fazer cirurgia? Tem ali um bloco cirúrgico ali que é de primeiro mundo, para bonito, não se faz nada ali. Eu acho que tem que convocar o secretário, o diretor do hospital, o secretário da saúde. Por que não está sendo essas cirurgias tão fácil? Tanta gente sofrendo de dores, negócio da vesícula, uma coisa simples que, olha, até um veterinário faz a cirurgia disso. Então, cirurgias tão simples, hérnia, vesícula, essas coisas. Então, por que o dinheiro é colocado em outras coisas assim que não seja isso? Então eu sempre fico, né, danado com essas coisas, eu sempre cobro. Por que não está, o bloco cirúrgico está funcionando? Por que não estão fazendo cirurgias? Por quê? Presidente. Obrigado. Presidente, só para contribuir com a sua fala, questão de vontade política, vontade do executivo. A gestão, se quiser, pode contratar sim. Eu fico. Eu fico danado. Só tem que faz a licitação, abre a licitação, tomada de preço que seja, e contrata um cirurgião, resolvido. Tem que ter vontade de iniciativa, presidente. Obrigado. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 25/8/2020, às 18 horas. Boa noite a todos e boa semana.